Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa tarde de conhecimento que nós preparamos para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, nossos clientes, licenciados, nossos parceiros de negócios, as pessoas que estão com a gente aqui na nossa live, que vieram de outras empresas, que não são parceiras nossas, que não são licenciadas nossas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje nós temos a presença de toda a nossa diretoria aqui conosco também, para tratarmos de um assunto que é de extrema relevância para as farmácias, é de grande importância para cada um de vocês, que é justamente a questão da tributação. Nós sabemos o quão importante é que a sua farmácia esteja na tributação correta, para que você evite pagar imposto indevido, para que você tenha realmente um ajuste perfeito da sua farmácia no sentido de organizar a sua tributação e fazer com que as coisas funcionem melhor dentro da sua farmácia. Eu quero agradecer já de início, agradecer a presença do nosso presidente, do presidente do Grupo DSG Brasil, o senhor Geraldo Magela Callas. Obrigado, Magela, pela presença. Assim como o Júnior Callas, também nosso diretor executivo. Sandro Lopes, também nosso diretor executivo, que nos prestigia aqui nesse evento. Muito obrigado a presença de todos vocês. E eu quero agradecer também a equipe da Pharmacom, uma galera parceira demais, que nos apoiou muito nesse processo, nos apoiou muito na execução desse evento. A equipe de marketing, tanto a nossa quanto a equipe de marketing da Pharmacom, atuou junto nessa divulgação para fazer com que o maior número de pessoas pudesse estar com a gente aqui hoje, participando desse evento, que vai, sem dúvida alguma, mudar a forma como a gente vê tributação dentro da farmácia. O Grupo DSG, ele preza muito por essas iniciativas de trazer essas novidades, trazer informação de fato relevante para as farmácias. E é a partir desse momento que a gente começa a mostrar para vocês como que pode ser uma tributação adequada para a sua farmácia, para que você realmente não tenha problemas com relação a isso durante o próximo ano. E nós estamos exatamente no momento propício para fazer a troca a mudança desse regime tributário dentro da farmácia, e é muito importante a gente ficar atento a isso. Antes de dar início, de fato, ao nosso evento de hoje, eu gostaria de mostrar, especialmente para as pessoas que não são do grupo DSG, que ainda não fazem parte do nosso grupo de lojas, que hoje nós somos mais de 1.600 farmácias espalhadas no Brasil todo. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do que é o Grupo DSG, através de um vídeo super rapidinho, que eu vou colocar para rodar agora aqui na nossa tela. O Brasil é movido por desafios. E o nosso nasceu em 1986, com a DSG Pharma. De lá para cá, evoluímos. Desbravamos um mercado até então pouco explorado. Criamos oportunidades. Nos inquietamos. Crescemos e nos tornamos um dos maiores players do varejo farmacêutico nacional, o Grupo DSG Brasil. A holding que controla as marcas DSG Pharma, DSG Popular, Mais Brasil e Poupe Brasil. Oferecemos soluções para empreendedores do varejo farma que também sonham em prosperar seus negócios no Brasil. Criamos um ecossistema que conecta pessoas, processos, culturas, ferramentas. Dentre elas, destacamos a ferramenta Horus, uma plataforma exclusiva de análise comparativa de preços por molécula, que melhora o poder de decisão do grupo junto aos parceiros da indústria. Estamos presentes em mais de 750 municípios, nos 26 estados e Distrito Federal. São mais de 1.400 farmácias que crescem acima do mercado, graças às parcerias que temos com toda a indústria e distribuição. Nossos colaboradores dão suporte e assessoria para as farmácias buscarem suas melhores performances e liderarem seus mercados. Prova disso é que hoje o Grupo DSG Brasil é top 1 Febrafar em número de lojas. Através de estratégias comerciais, de marketing e gestão, entregamos soluções realmente inovadoras para nossos clientes voarem cada vez mais alto. Mais do que isso,
Criamos condições para que donos de farmácia possam crescer e se conectar com ainda mais pessoas, aumentando sua lucratividade e fidelizando cada vez mais clientes. O futuro será incrível, cheio de oportunidades e será construído a muitas mãos. Porque conectar pessoas, criando realidades transformadoras, é a razão para continuarmos existindo. Somos o Brasil. Somos o Grupo DSG Brasil. Transformamos realidades em histórias de sucesso. Pois bem, esse é o Grupo DSG Brasil, uma das maiores empresas do varejo farmacêutico nacional. Atuamos em todos os estados do Brasil. Esse número que aparece no vídeo ele já está defasado. Hoje nós já somos mais de 1.600 farmácias espalhadas no Brasil todo. E nada melhor do que temos o nosso presidente aqui para falar conosco sobre o que é o grupo e também dar as suas boas-vindas. Eu quero passar a palavra, então, ao senhor Geraldo Magela Callas, nosso presidente do Grupo DSG Brasil. Magela, seja bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, equipe da DSG. Boa tarde, pessoal todo aí, equipe da Pharmacon e demais aí convidados, lojistas que têm farmácia hoje e têm sofrido aí as consequências vamos dizer assim, né, das dificuldades que é ser empresário no Brasil hoje. A tributação é muito forte, muito pesada, e com isso a gente tem que estar atento aí às oportunidades que é de poder estar fazendo a coisa correta, né? Trabalhando de uma forma correta e tentando pagar, na maioria das vezes, um valor de impostos aí mais, vamos dizer assim, mais coerente com a nossa lucratividade. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos, agradecer a presença aí do grupo nosso todo que está presente aí, querendo trazer informação, querendo trazer novidades aí para os lojistas novos que não são do grupo da DSG e também alguns que estão no grupo, mas que estão sempre participando para poder estar tirando algum conhecimento a mais cada dia que passa. O nosso mercado é muito dinâmico, tudo que nós falarmos hoje pode ser que no futuro, né, ali para janeiro, fevereiro, março, saia aí a reforma tributária e aí mude tudo de novo, mas pelo menos a gente tem que estar atento, igual vocês estão de parabéns, estando aqui agora nessa live, nesse bate-papo aqui, para trazer informações para vocês. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos e vamos seguir em frente aí com a equipe da Pharmacon nos dando aí a explanação correta aí de pessoas preparadas para estar atendendo o Brasil inteiro na questão aí tributária e contabilidade de farmácia. Muito obrigado, Magela, obrigado pelas suas palavras aí. Eu tenho certeza que são encorajadoras para todo mundo que está aqui, todo mundo que está presente na nossa live. E dando sequência, então, pessoal, eu gostaria já de convidar o nosso amigo, mais do que parceiro de negócio, um grande amigo nosso aqui, amigo do Grupo DSG, que nos apoia sempre aqui em todas as questões que envolvem tributação, que envolvem contabilidade. Eu quero chamar o Leandro Curado, que é o Chief Operational Officer da Pharmacon. Leandro, seja bem-vindo, querido. Olá, Rodrigão, uma ótima tarde. Boa tarde, Um abraço. Magela. Boa tarde a toda a equipe da DSG, todos os lojistas presentes aí, todos associados da rede DSG, todos os demais lojistas que estão presentes hoje aqui. Prazer para a gente poder estar junto com vocês aqui nessa tarde, trazer um assunto tão complexo, né? E mais para o momento, virada do ano, é o momento ideal para falarmos de planejamento tributário, né? Onde nessa super live aí, junto com toda a equipe da DSG, onde nós vamos falar o caminho fiscal inteligente. Existe uma forma dentro da legalidade de se pagar menos imposto, de fazer algo bem feito nesse mercado que é tão complexo, tão cheio de detalhes, né? E a Pharmacon, né, quando foi criada há 10 anos atrás pelo nosso diretor-geral, né, o Marcos Cordeiro e o Sérgio Viana, decidiu não ser uma contabilidade tradicional, uma contabilidade que só vai entregar guia, mas sim uma solução contábil para esse mercado farma. E assim, a gente costuma dizer aqui dentro que nós respiramos farmácia como os donos de farmácia, né?
E a Fármaco ela é balizada em 3 pilares, né, que é contabilizar, orientar e rentabilizar. E o mais importante que nós entendemos é o rentabilizar, porque é a rentabilidade que dá longevidade a um negócio, né. Então, a gente vai estar junto com vocês nessa tarde para falar desse assunto, para poder ajudar no que for preciso e, assim, para dar seguimento aí, para poder estar falando desse assunto aí com a gente, eu quero estar trazendo aqui junto com a gente o nosso CEO e fundador da Fármaco Contabilidade, Marcos Cordeiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Magela. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui. Já me deu a fala? Posso falar? A palavra é sua, querido. Fique à vontade. Legal. Pessoal, primeiro, deixa eu me apresentar aí, tão bem como o Leandro apresentou. Me chamo Marcos Cordeiro, sou tributarista, tenho 16 anos de larga mercado, aí vim do mercado alimentício, né? E há 10 anos atrás vendemos uma empresa que tínhamos de auditoria tributária e eu e o Sérgio viemos só apenas há 10 anos. Eu falo apenas porque o Leandro, que acabou de falar, nosso diretor comercial aqui, o Leandro, ele tem 32 anos de farmácia. Então, ele tem bastante conhecimento, assim como vocês. A gente sabe que é árduo. Eu sou novato, tenho 10 anos só, mas 10 anos intenso, respirando farmácia na prática, né? Primeiro eu quero, mais uma vez, aí, agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o sucesso, né, do Grupo DSG, todo o trabalho que vocês vêm fazendo, que vídeo espetacular, que resultado espetacular, e tenho certeza que esse é fruto de cada associado, de cada pessoa, o sucesso compartilhado, né, a prosperidade contínua. Então, estou aqui feliz da vida por trazer conteúdo, mas quero mais uma vez parabenizar todo o grupo. E a todo mundo que está aqui, né, que de repente não faz parte da rede. Legal que você está aqui. Eu acho que é interessante, em plena quarta-feira, 4 horas da tarde, parar tudo, vários desafios, né? Como o Magela comentou aí, é um mercado desafiador demais, a vida do empresário já é desafiadora quando ele vai para dentro de farmácia, é muito maior, né? Eu tenho um cliente que comenta uma coisa interessante, que a gente vai viver e um dia vai morrer e não vai ver tudo que acontece dentro de uma farmácia, não é verdade? Então, assim, são desafios muito grandes, e aí você parar para poder buscar um conteúdo, buscar informação fidedigna, isso já mostra que vocês estão na maior tendência do mercado, né? Que eu costumo dizer que gestão não é uma coisa do futuro mais, ela é uma coisa do presente. Então, parabéns a todos vocês por isso. Pessoal, como o Leandro comentou, há 10 anos atrás eu e o Sérgio fundamos a Fármaco. Primeiro de tudo, não estou aqui com o intuito primordial de vender a Fármaco, estou no intuito fidedigno e sincero de trazer conteúdo, independente se você vai pegar esse conteúdo, discutir com o seu contador. Eu gosto de tratar já no início isso muito claramente. Óbvio que há de convir que, se tivermos oportunidade de conversar com alguns empresários depois, vai ser um prazer. Mas a gente entende que é sobre o mercado, né? O próprio grupo DSG, né, hoje representa aí praticamente, vou chutar aqui pelo cálculo que eu fiz aqui, aproximadamente 2% do mercado de farmácia no Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado, pelo número, aproximadamente está chegando a 2%. Isso é muito representativo no mercado que tem tantas farmácias, né? Então, isso é fruto de um trabalho, né, pessoal? Acho que é isso. A Fármaco, como o Leandro disse, né, nós criamos ela com o intuito primordial do seguinte, pessoal: democratizar esse mercado. Acho que esse é o primordial. Quando a gente quando a gente começou, não tinha tantas contabilidades pensando em farmácia, hoje tem várias, né? Porém, o nosso intuito, a nossa primícia é o seguinte: a gente fala que, mais do que especializado, né, a gente é exclusivo para o segmento. Então, literalmente, a gente rejeita qualquer outro segmento, porque é impossível acompanhar tantas práticas desse mercado
falando de contabilidade, de tributário, de estratégico, com eficiência, se a gente tiver que acompanhar vários segmentos. Então, a gente nasceu olhando para o grande, e a todo momento aqui na minha palestra vou falar disso, porque a gente precisa olhar para os maiores grupos do país de farmácia e ver quais são as práticas que eles fazem há anos e disputam o mercado com a gente, né, com o associativismo, com a rede, né, com a franquia, em alguns casos, com o independente, e é desleal essa disputa, né? Ela não é igualitária, né? As oportunidades, as ferramentas não são iguais. É como se a gente fosse para uma guerra onde um lado tivesse uma empresa com um lado com todas as suas armas mais potentes do mundo, e do outro lado a gente está com pedra, papel, com pau, com xilingue. Essa comparação parece drúxula, mas não é, tá, pessoal? É uma comparação exata, né? Porque olhando para os grandes grupos, e eu falo olhando porque os grandes grupos eles são SA, né? A maioria, né? Capital aberto, e com isso a contabilidade deles é disponível a todos. E a gente, a cada trimestre, eu gasto pelo menos aqui 4, 5 horas analisando o número dos grandes grupos. Por quê? Para ver o que eles estão fazendo, que a gente consiga trazer de aplicação para os nossos clientes, para o mercado, né? Eu acho que o mercado só tende a crescer. Mas ela comentou uma outra coisa aí do dinamismo, né, do mercado. É muito dinâmico. Então, uma coisa que funciona agora, de repente, muda totalmente, não só no âmbito tributário, mas no âmbito de tendência de mercado, né? Quem é de farmácia há mais de 15 anos sabe o quanto isso mudou. Dos últimos 10 anos para cá, mudou muito a tendência, porque as pessoas mudam, a sociedade muda, a psicologia de consumo muda. Então, naturalmente, a gente vai acompanhando isso, né? Isso é natural, as estratégias vão se ambientando. Bem, pessoal, a Pharmacon hoje, eu acho que eu tenho que comentar, penso que tenho que comentar isso, né? A Pharmacon hoje, nós somos a única contabilidade do Brasil, né, e um mercado de 87 mil escritórios contábeis, com muito orgulho, homologada, referenciada pela FEBRAPHAR, é a única, né? Agora também, numa aproximação, fomos convidados a estar nos eventos com o stand, inclusive na Abrafarma, que é um outro grande grupo, né, dos grandes. A Pharmacon, nós somos referenciados, a única contabilidade também na Abradilan, né, que vocês conhecem, vocês compram distribuidores. A gente também é homologado pela Funcional Card, que vocês conhecem bem de PBM. A gente também é a única empresa de contabilidade homologada pelo Portal da Drogaria e Interplayers, né? Então, assim, a gente respira literalmente farmácia, não só no âmbito contábil tributário. Porque antes de eu falar, é interessante eu comentar o seguinte: o contábil, o tributário, ele é uma perna de um planejamento estratégico. Então, quando eu falo de PBM, eu não necessariamente estou falando só de PBM, estou falando de PBM, por exemplo, por conta de uma redução de carga tributária que vai ter numa outra ponta. Então, toda a estratégia que vai apontar para a linha final, né, pessoal? Que é o mais importante. É para isso que vocês abriram, desafiaram o mercado, abriram farmácia, sabem dos desafios, vivenciam os desafios e sabem o quanto é árduo. Mas vocês fizeram isso e fazem isso, todo mundo aqui, com um intuito primordial da linha final: ter lucro, ter lucratividade, ter resultado. E quando a gente olha para esse mercado de hoje, eu gostei muito do Magela falando sobre isso no início, de desafio, de desafiador, que a vida do empresário ela é árdua, de fato, né? O empresário de farmácia é muito árdua, porque a gente vive no mercado, nesse momento, onde a margem está se apertando. Isso é natural, todo mundo está sentindo isso, isso é uma realidade de mercado. Para a grande maioria, a margem está se apertando. Os grandes que antes só estavam em locais específicos estão adentrando a locais que a gente nunca imaginou. A gente vê um movimento dos grandes desenhando a estratégia de uma outra maneira, e a gente não pode ficar refém olhando isso tudo.
O grupo DSG já faz isso, eu sei que batalha muito junto com a Febrafar lá para desenvolver isso, mas isso é contínuo, né? E a gente tá junto para isso, né? Porque, pessoal, quando a gente... só para trazer alguns dados que eu acho que é muito importante para estruturar aquilo que vou falar, e tudo que eu vou falar é baseado nessa estrutura. Hoje nós atendemos mais de 4.000 empresários como vocês. Hoje a gente está em mais da metade de todas as cidades do Brasil. A gente está presente em todos os estados do Brasil com clientes ativos de diversos portes. A gente tem cliente que fatura 30 mil reais, a gente tem cliente que fatura milhões. A gente tem grupos de 100 lojas, a gente tem grupos de uma loja, um empresário de uma loja que está começando. A gente acredita que democratizar, trazer informação, gestão dentro da legalidade para todos é o nosso alvo, é a nossa missão, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é permeado há 10 anos de vivência, na prática, só em farmácia e para tantos farmacistas, para tantos empresários do segmento, com várias realidades. Então, a gente foi construindo ao longo do tempo, observando os grandes, observando os nossos clientes, observando tendências de mercado e a todo momento se atualizando para isso. Eu acho que é importante falar isso também. Pessoal, dado agora do último trimestre, está findando, mas do penúltimo trimestre, vou falar aqui o nome e de forma muito respeitosa, mas como é uma informação pública, eu posso comentar. A Raia Drogasil pagou de carga tributária 0,9% sobre o seu faturamento. Isso é um dado público. Quando a gente olha um movimento tão grande de uma Raia Drogasil, que hoje ainda é o maior grupo no país em faturamento e tudo, isso é muito audacioso, né? Porque dentro da legalidade, ela pagar menos de 1% de carga tributária disputando o mercado, com você, ou com que muitas vezes não sabe como, mas está pagando ali um percentual muito maior, e num mercado onde se fala de 8% a 12%, vocês sempre falaram, né? A falácia do mercado, a farmácia dá de 8% a 12% de resultado. Na prática, a gente sabe que nem sempre é assim. Depende de cada loja, depende de cada movimento de mercado, depende de cada região, vai depender de cada modelo de gestão. E volto a dizer aqui, a DSG eu sei que faz um trabalho fidedigno, olhando para esses indicadores. Porém, o meu acréscimo aqui com vocês é olhar para essa operação e entender dela como que a Raia Drogasil me paga menos de 1% de carga tributária e eu, muitas vezes, estou pagando mais ou deveria pagar mais do que eu estou tendo de resultado. Então, o desenho, pessoal, é esse, né? Existem práticas, outras práticas, por exemplo, coisas que os grandes focam e muitas vezes, salvo aqui a proporcionalidade, né? A gente sabe, por exemplo, eu tive no início do ano, na estrutura da Pacheco, São Paulo, eles têm 218 pessoas no andar cuidando de PBM. É uma estrutura muito grande olhando para PBM. E muitas vezes, na contramão, a gente vê o independente não olhando para o PBM, ainda julgando que o PBM não é viável. Eu não estou aqui para discutir se é viável ou não é. Eu penso que porque se o grande está avançando para isso, é porque há uma estruturação para isso. E muitas vezes, quando a gente olha tendências de mercado, como PBM, como marca própria, como dermocosmético, como mix, BRIC da região, que eu sei que a DSG apresenta estudo, e muita gente, muitas vezes, no mercado nem sabe o que é isso, não aplica da forma adequada. Quando a gente olha, todo empresário comenta sempre assim, mas eu não tenho recurso para investir nessa linha, mas eu não tenho recurso para investir na linha Y. Beleza. E se a gente, é isso que a
a exemplo da Raia, ela faz. E se a gente olhasse o que você paga de tributo e conseguisse reduzir do seu tributo para que você invista nessa linha que vai aumentar em tantos por cento sua rentabilidade, sua lucratividade, seu faturamento, porque faturamento todos sabem que não é lucratividade, que quem dera que fosse, mas não é. Porém, faturamento é um indicador, passa por uma fase 2, que é a lucratividade, que é linha de produto, que é perspectiva do mix, do BRIC daquela região, daquilo que de fato vende. É muito interessante. Vocês já passaram em frente uma Drogasil, uma Raia, e eu fico observando assim, né? A loja ela tem um modelo onde naturalmente ela não tem todos os produtos que muitas vezes vocês têm na loja de vocês. O ticket médio dela é elevado. Claro que ela tem uma outra aplicação de trabalho. Eu não estou falando que tudo que se faz lá vai ser aplicável. Porém, tem estratégias ali de mix, de tudo, que olhando para a carga tributária, e é desta forma com que eles reduzem, faz sentido, porque isso aumenta a sua rentabilidade, isso aumenta a sua estruturação. Então, só para eu começar a falar, né, de fato do conteúdo, quando eu falo de margem apertando, quando eu falo de o grande avançando, quando eu falo de carga tributária do grande minúscula, comparado a dos demais, quando eu falo, um dado interessante, 88% do que é vendido de PBM no Brasil, por exemplo, pelo portal da drogaria, é Abrafarma, pessoal. Olha o mercado que esses caras estão pegando e que muitas vezes a gente ainda está brigando só pelas 3, 4 nimesulida por R$10, achando que para sempre vai ser só esse modelo. E uma guerra, no exemplo do início, não se vence com uma só estratégia. Pensamos que são várias. A DSG ela não olha, conforme mostrou no vídeo, por exemplo, ela não olha só para uma frente, ela olha para várias. São vários detalhes que, somatizados, vão apontar resultado, vão apontar lucratividade, vão apontar rentabilidade. Então, julgo eu que é muito importante trazer esses dados antes da gente adentrar, porque senão eu vou ficar falando aqui de termo técnico que não tem muita aplicação, porque o intuito é outro, né? É você conseguir pegar algo do que eu vou falar que eu possa me fazer entendido, né? Para que você consiga avançar um pouco mais naquilo que você já vem fazendo, porque cada um aqui já vem batalhando. Como eu disse, a prova disso é que vocês estão aqui. Então, isso está no caminho, e é assim, né? É assim que continua. Ninguém vira DSG da noite para o dia, são anos de história, ninguém é grande da noite para o dia. Então, resumidamente, esse é o que eu queria falar de dado do mercado. Eu comentei com o Rodrigo aqui no brief antes, pessoal, eu vou começar a trazer o conteúdo, mas eu peço, por gentileza, que se você tiver qualquer dúvida, a qualquer momento, você quer falar, Rodrigo? Eu falo Não, isso. fica à vontade, Márcio, fica à vontade. Que qualquer dúvida, conforme eu for trazendo os conteúdos aqui, aplicando, falando disso, que vocês já possam trazer as perguntas, porque senão no final acaba ficando um pouco fora de contexto. Quando você disse aquilo, né? Palestra normalmente é assim. Eu penso que é muito interessante que a gente consiga ir tratando já. Afinal de contas, é um diálogo. Senão fica chato, você não aproveita tanto. Eu falo mais do que preciso e a comunicação não fica aplicada. O intuito aqui não é esse, tá, pessoal? Então, dito isso tudo, né? Eu quero começar falando com vocês, assim, o Magela comentou aí novamente, me ancorando nele aí, o Magela comentou sobre as mudanças, né? Porque tudo que for falado agora pode mudar para uma reforma tributária. Acabou de sair agora, por exemplo, há poucos dias, alguns estados já anunciaram a mudança de ICMS, né? Alguns ainda estão esperando.
é meio que uma pressão, né, que é o cenário tributário para 2024. É meio que uma pressão na federação, na presidência, no governo, né? Porque o Estado, com a proposta que ainda não é definido, que vai ser assim, né? Muito se fala sobre reforma tributária, mas ninguém, absolutamente ninguém, tem a plena certeza do que será essa letra de lei. O que eu posso aqui, de forma oficiosa e de opinião, que eu não gosto muito de opinião, uma vez que sou um profissional que trabalha com dados, e aí eu costumo dizer o seguinte, pessoal, pessoas mentem, números jamais, né? Então, o dado ele não consegue mentir, pessoas podem enganar, né? Pessoas podem se enganar, se comunicar de forma inadequada. E quando eu olho para a proposta de reforma tributária, e está havendo uma grande pressão da FEBRAFAR, junto com a Abrafarma, junto com órgãos, provocando, e outros segmentos também provocando, porque o impacto que teremos se essa reforma passar nessa proposta que se está agora, o impacto que teremos, eu já vi o Edson Tamassi falar sobre isso, o impacto que teremos, aqui abre um parênteses, um baita entendedor de tributário, tá? Diga-se de passagem. Então, o impacto que teremos no nosso segmento de farmácia é muito grande, tá, pessoal? Essa proposta, essa venda de ideia aí da simplificação, isso é Brasil, isso nunca houve uma simplificação. Em 1993, quando começou a proposta do Super Simples Nacional, alguns de vocês vão lembrar, porque vai vir o Simples, porque o Simples é bacana, porque o Simples é definido, porque ele vai ser tranquilo, o contador vai amar, vai ficar mais fácil, aquela coisa toda. Nunca foi para simplificar, nunca foi para ser simples. Eu costumo falar dando aula, quando eu dava, né? Costumo falar o seguinte, quer entender de planejamento tributário de forma muito crua, é só você pensar, eu prefiro pagar 5% do meu faturamento ou eu prefiro pagar 20%, um exemplo, 20% do meu lucro. É uma maneira muito interessante de começar a falar de planejamento tributário, do lucro, de fato, né? E o lucro é muito menor do que o faturamento, né? A gente sabe que em farmácia essa realidade. Então, a reforma tributária, um dos grandes impactos da unificação aí, vai ter uma influência negativa, pessoal, muito grande sobre o PIS e COFINS, onde hoje a gente tem aí, em média, 80% dos produtos são monofásicos, já foram recolhidos na fonte, e nessa mudança na letra ainda de proposta, isso vai ter um impacto muito negativo. Eu não falo isso com alegria, eu falo isso porque muitos juristas, né, especialistas comentam nesse momento, mas quem paga o tributo acaba sendo a ponta, o consumidor final. Sim, mas se as empresas têm uma carga tributária maior, por mais que ela reflita isso na sua formação de preço, né? Por mais que se ele tiver uma carga tributária, naturalmente todo empresário vai olhar para algum lugar que ele precisa reduzir. É natural, não está conseguindo pagar, ele precisa reduzir. Ou, tomara que não aconteça com ninguém aqui, que já vem acontecendo esse ano com frequência, grandes grupos quebrando, né? Saindo do país. Isso é um movimento político que eu não quero nem entrar no aspecto aqui. O assunto aqui é tributário, contábil e financeiro. Mas, assim, o impacto disso é muito negativo. E, com isso, o PIB vai reduzindo, as pessoas vão tendo menos dinheiro, vão consumindo menos, as empresas vão demitindo, o dinheiro deixa de rodar. Então, é um ciclo que não é só sobre... Esse é o cenário para 2024. A gente precisa ser maduro o suficiente de entender que se essa proposta de lei, não que dependa da gente aqui, meros mortais, mas se essa proposta de lei avançar, e aí é só opinião aqui, isso vai ser muito negativo. Então, a gente precisa estar muito mais aprumado já com os nossos números, com a nossa gestão, com os nossos indicadores,
com a layoutização adequada, tudo aquilo que a DSG fala com muita frequência para o seu associado. Então, por quê? Eu vou ter que tirar de algum lugar, porque isso vai refletir totalmente. Isso já está refletindo, a margem já está apertando. Essa é uma realidade, né? O ticket médio ele vem decaindo na maioria principalmente lojas independentes. As lojas que fecham são mais independentes. Por quê? Então eu tenho que estar numa rede. Sim, você tem que estar com gestão, cara. A gente acredita muito nisso. Você tem que estar aliançado num grupo que olha para o mercado. Porque, olha, eu estou falando de tributário e ao mesmo tempo estou falando de gestão. Então, essa é a temática. Infelizmente, pessoal, o cenário para 2024 é esse. E aí, nesse interim, né, resumidamente, nesse interim, quando a gente olha para a proposta ainda, como a Magela falou, que isso, eu estou falando isso agora, virou o ano, isso pode mudar totalmente, porque ainda não é definido nada. Mas a proposta que vem avançando é essa. Nesse interim, o que os estados que, com a reforma, a proposta de reforma, vai se unificar, o estado não vai ter mais tanto poder, ou quase nenhum, vai ser reduzido a quase nenhum sobre o tributo estadual que ele tem, que é o ICMS. Com a unificação, o governo federal vai ter mais autoridade sobre como o Estado consome. Está tendo brigas homéricas pelo país, né? Que desde a Constituição é assim, tá, pessoal? Então, vem se alterando, nunca houve uma grande alteração, mas é assim. Então, basicamente é o seguinte: o que o Estado está fazendo agora? Pressionando o governo federal. Isso está para acontecer? Então, como eu sei que o impacto, você não vai me liberar mais o recurso que eu tenho com o meu tributo estadual, se isso for aprovado, eu já vou agora promover um aumento de ICMS para 1 do 1 de... Tem casos que é 1 do 1 de janeiro, de 1 do 1 de 2024, outros casos fevereiro, março. Quem quiser que depois eu encaminhe toda a análise, né, sobre isso de forma clara e objetiva. Tem alguns estados que ainda estão discutindo, aguardando a reforma de fato, né? Mas o impacto, o movimento do mercado é cada vez mais apertar o mercado em si. E aí, o que vai acontecer com isso? Quem é pequeno hoje, que se entende pequeno, com gestão, ele vai evoluir. Isso eu não estou falando nenhuma novidade. Vocês ouvem isso frequentemente da DSG. E os que não são, precisam ouvir. O impacto é esse. Quem é pequeno, que tem gestão, está buscando gestão, ele vai evoluir, ele vai ser mais rentável. Quem não tem, vai reduzir. Isso, eu não sou um mensageiro de palavras negativas, de maneira nenhuma. Mas essa é uma realidade, já está sendo uma realidade. Então, quando eu olho para dados de mercado e eu olho para o cenário que está por vir, e a gente não sabe dos demais cenários políticos do país, independente de lado, enfim, o cenário ele não é agradável. Ele não é agradável. Com isso, agora, é uma questão de sobrevivência, de longevidade, de vida dos nossos negócios, olhar muito mais para indicadores, olhar muito mais para a tendência do grande. Abrir mão de opiniões que, de repente, a gente já tem muito bem estruturado. Uma vez que inovar não é lançar uma nova tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta. Inovar é mudar a forma de pensar. Eu acredito aqui, não sei se eu vou falar besteira, pode me corrigir, Rodrigo, ou o próprio Magela, mas na história da DSG, muitas vezes vocês foram mudando a forma de pensar. Não é isso? Para a evolução. E é natural, isso é uma tendência. Então, gestão é isso. É entender que eu não sou rei e que eu preciso abrir mão de certezas que tinha. Quer falar, Rodrigo? Se é isso mesmo? Não, você tem total razão. A gente sempre fala muito sobre isso aqui, que inovar não é criar nada novo, é melhorar aquilo que já tá posto, aquilo que já existe, e a gente fazer aquilo diferente, fazer melhor. Então,
O princípio da inovação é exatamente esse, não é criar. Criar é inventar. A gente não está aqui para inventar a roda, a gente só precisa melhorar os processos, fazer os processos continuarem contínuos, com melhoria contínua, para a gente trazer sempre os melhores resultados. Eu acho que a contribuição seria essa aí. Muito bom, é isso mesmo. Pessoal, quando a gente olha, só para resumir, para ficar bem didático, né? Quando a gente olha para o dado do mercado, quando a gente olha para o cenário tributário e contábil, acaba que o contábil ele só é o cumprimento daquilo que foi tratado no tributário, né? Na seara tributária. Quando a gente olha para esses detalhes, eu não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, eu quero dizer o seguinte: você já é corajoso por estar no mercado, você já é corajoso por ter colaborador. Agora, a gestão precisa evoluir cada vez mais, olhando para o grande, que disputa mercado com a gente, e vários grandes estão lançando tendência, estão na frente de tendência. A gente precisa detalhar isso para avançar. Então, falar disso tudo, partindo para o conceito tributário, pessoal, de farmácia, que é a nossa vida aqui, eu tenho uma coisa muito interessante para falar. Primeiro de tudo, assim, contador, às vezes eu amo contadores, faço parte de um comitê nacional aí de empresários e contadores do mercado. Eu gosto muito, reconheço muito o trabalho, muitas vezes não, eles mesmo, o mercado mesmo, né, acaba não reconhecendo ele mesmo, né, não se coloca adequadamente. Eu penso o seguinte: a maioria dos contadores que temos no mercado, muitas vezes tem a sua parcela de participação, porque muitas vezes eles não falam de forma clara para o empresário. Então, basicamente, vê se não é essa prática. O contador normalmente faz uma contabilidade lá e eu faço uma contabilidade financeira aqui para eu apurar meu lucro. O que eu não quero é pagar muito tributo, ele também, e aí aqui eu tenho que defendê-lo, né? Imagina, a média hoje no Brasil é que a cada 8 horas uma legislação tributária é alterada. A cada 8 horas no Brasil, em média, isso é dado, uma legislação alterada. Agora, você imagina, se eu cuido de padaria, igreja, farmácia, mercado, serviço, como que eu acompanho legislação? Não dá. Então, e eu não estou falando isso para mim, não, estou falando para todos. Não há possibilidade humana, não tem ferramenta que consiga acompanhar, porque não é só a letra de lei. Letra de lei a gente consegue, todo dia eu sou atualizado de legislações ao monte. Agora, e o tempo de análise? Porque precisa debruçar, porque a lei é interpretativa. A gente precisa entender detalhadamente. Então, aqui, de maneira nenhuma, para falar do contador, muito pelo contrário. Muitas vezes ele é mal visto, não estou falando por vocês, mas pelo mercado. Porque tudo que eu vou falar aqui, por que o meu contador nunca falou? Cara, de repente ele não falou porque não há possibilidade humana. Porque ele vê tantas frentes e ele tenta, vou defender aqui, fazer o melhor dele. Acho que esse é o pensamento, na maioria das vezes. É claro que tem casos e casos, né? A gente vê de tudo aí. Pessoal, falar do contador é o seguinte: na área tributária, alguns de vocês já conhecem, existe basicamente 3 regimes tributários. Primeiro, o lucro real, que é o único regime normal, né? É o único regime de fato, regime tributário. E aí em 86 para 87 começa a discutir 83, mas em 86 e 87 nasce o lucro presumido, que é um regime normal / especial. Se é especial, que esse nome já dá sugestivo, não, eu quero ser especial, né? Se é especial, é porque tem regras específicas para se enquadrar nele. Porque toda empresa, antes de 86, 87, ela era lucro real. E aí ela passa a ter uma possibilidade de ser lucro presumido após isso. Aí tem regras específicas para estar nela.
E o Simples Nacional, como disse anteriormente, em 93 começa a ideia do Super Simples, depois é apelidado só Simples e vem sofrendo alteração, como está sofrendo agora o MEI, né? O MEI foi vendido uma ideia de uma forma, a partir de janeiro do ano que vem já é outra tendência, outra construção, vai ser tributado como uma empresa, vai sair dessa coisa simplificadinha ali, que teoricamente não e vem sofrendo alteração, né? Então, assim, todos os regimes, esses 3 regimes tributários, né, com exceção do MEI, lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, são os 3 regimes tributários existentes no Brasil aplicado em farmácia. Tem outros segmentos que a gente vai ter outras formas, né? Porém, pessoal, desses 3 regimes, falando de farmácia, eu vou falar sempre apontado para a farmácia, todos os 3 regimes pagam os mesmos tributos, exatamente os mesmos tributos. O que muda entre um ou outro é a base de cálculo. O contador gosta de falar esse termo, né? Base de cálculo. A base de cálculo ora, sobre o que eu estou calculando isso? O que muda é a forma de cálculo. Então, todos os regimes pagam os mesmos tributos, porém, cada regime tributário tem sua forma de calcular. Quando a gente olha, por exemplo, o regime tributário mais utilizado em farmácia no Brasil ainda é o Simples Nacional. Disparado, tá, pessoal? Ainda se tem a ideia que o Simples Nacional é o regime simplificado. O contador vende essa ideia, porque quando a gente olha para o regime tributário, eu preciso abrir um parênteses e falar para vocês aqui. Existem 2 obrigações, eu gosto muito de falar sobre isso. Existem 2 obrigações no Brasil, que eu e você temos como pessoa física e pessoa jurídica. A primeira, obrigação principal. Qual é a obrigação principal de todos nós? Pagar o tributo, é isso que diz a legislação. Gostando ou não, a carga tributária é alta, tem que pagar. Mas eu tenho que pagar. Tudo tem que pagar, né? Então, a obrigação principal é essa. A obrigação acessória é aquela que o contador, que é o profissional habilitado, são diversas obrigações acessórias que normalmente fazem com que a guia que ele gerou da obrigação principal, ele se complementa em diversas declarações de como ele chegou àquele devido cálculo. Então, é uma declaração que confronta a outra, e o conceito o cliente, através das declarações acessórias, ele se declara. Então, tanto que o fisco, ele seja federal, seja fisco estadual, ou até o municipal, né, com o avanço aí da tecnologia, da automatização das coisas, né, ele já não mais vai numa loja, um fiscal da Receita Federal, como era no passado. Eu peguei um pouco disso ainda. Eu peguei a implantação, por exemplo, do XML, né, ali em 2007, 2008, para supermercado, a obrigatoriedade. Pegamos o E-Social há pouco tempo. Então, a tendência é a automatização de tudo. E isso já está acontecendo. A Receita Federal, ela já sabe da realidade. Ela já sabe dos detalhes, porque o contador, obrigatoriamente, tipo assim, se ele não fizer a declaração, gera multa. Então, ele é obrigado, esse é o termo, a fazer a declaração, várias declarações, que uma vão confrontando as outras, só que ele não sabe que está confrontando. Claro que ele sabe, mas ele não mostra para ele o resultado que leva o fisco a ter os dados, né? Essa é a grande realidade. Então, com o advento da mudança, né, que a Receita Federal, pessoal, só que comentando uma linha histórica, a Receita Federal ficou anos e anos aí lutando contra a sonegação fiscal no Brasil. E ela ficou anos e anos posicionando assim, você precisa ter cupom fiscal, cupom fiscal, cupom fiscal, cupom fiscal. Quem é da antiga vai entender o que eu estou falando. Em 2008, ela anunciou em 2004, em 2008, ninguém acreditava que isso poderia acontecer numa extensão de XML, ali, arquivo digital. Ela falou assim, agora eu não quero mais cupom fiscal, agora todos os cupons são não fiscal. Só que no momento da venda, eu já tenho dado.
E aí o seu contador ele é obrigado a entregar essas declarações que só provam, é o meio de... Ele já sabe pelo que você emitiu. E aí, assim, como ele controla a saída através do XML, né, da chave eletrônica, é automática, do certificado digital, como ele controla a saída também do seu fornecedor. E uma das declarações em todos os regimes tributários, tá, pessoal? Uma das declarações é o estoque. Então, é uma conta que, através das declarações, elas se confrontam. Natural. Eu não falo isso para amedrontar, falo isso porque essa é uma realidade. Então, eu comprei 10 caixas de losartana com a Santa Cruz, sei lá. Eu vendi 8 caixas de losartana ao longo de um ano. Tomara que tenha vendido por minuto, né? E naturalmente, se eu não dei perda por vencimento ou por avaria, que a maioria do mercado não dá de forma adequada, e normalmente paga tributo sobre produto que venceu, diga-se de passagem, só que provocando, né, que é uma realidade, é uma dor do mercado, que o mercado às vezes não sabe que tem. Então, naturalmente, se ele comprou 10, se ele vendeu 8, ele tem que ter 2 no estoque. E aí o contador faz a declaração e tem 1. Então, a Receita Federal ela tem 60 meses para notificar algo. Então, pessoal, ela não está preocupada com 2023. Entenda? Ela está preocupada lá atrás. Ela também não pode notificar todo mundo. Então, qual a medida dela? A medida dela é que ela vai notificando aos poucos. Não tem pressa. Isso, o que eu estou dizendo para vocês aqui é uma coisa que o contador gosta de falar, né? Os contadores gostam de falar, que é para mostrar para vocês que o risco não vale a pena. Né? Beleza, Marcos, o risco não vale a pena. Tranquilo. Não estou falando que ninguém aqui corre esse risco, só estou comentando. Mas qual é a saída para não correr risco? Eu tenho uma notícia muito bacana. Boa parte, e eu não estou falando que é o exemplo de vocês, mas boa parte do mercado de farmácia que aplica e vive de sonegação, o primeiro ponto ele só vai para esse caminho porque ele não sabe que existe outro mais barato financeiramente. E é isso que eu vim trazer aqui hoje. Porque se ele, em números, lembra? Números não mentem? Em números, não é que é mais rentável porque ele não vai correr risco, não é nem sobre esse prisma, não, também, mas é sobre o prisma financeiro, de fato. Então, como a RAI Drogasil, lembra? Ela não precisa recorrer a isso porque tributariamente está organizada, contabilmente, tributariamente, pagando a menor carga tributária dentro da legalidade. Então, muitas vezes, volto a dizer aqui com muito respeito, tá, pessoal? Que eu não estou alegando nada, estou falando que o mercado em si vive dessa realidade. E eu costumo dizer o seguinte, eu até entendo, não que eu concorde, não estou aqui, não sou juiz, né? Mas eu até entendo quem vive essa realidade, porque não julgo porque não sou juiz. Mas eu entendo, o cara está ali, investiu, trabalhou, está trabalhando, é árduo, muitas vezes não tem gestão, não sabe por onde, já foi enganado, tem um monte de coisa que acontece, né? Vocês sabem disso. Principalmente o independente sofre muito com isso. E aí ele não sabe que existe outro caminho, né? Essa é a realidade. E ele recorre a isso para a sobrevivência. Eu entendo que em grandes grupos aí, tem um grupo famoso aí que não convém falar, mas que não é de farmácia, de eletro, né? Ficou muito famoso vendendo eletro aí, que venhamos e convenhamos, temos que, como tributário, a gente olha para essas operações e fala assim, no mínimo foi inteligente a forma que foi feita. Não estou dizendo que eu concordo, volto a dizer, não sou juiz, eu não proponho isso. Estou dizendo que eu entendo quem sonega para ganhar dinheiro, porque ele não sonega, ele desenha. Agora, quem sonega para sobreviver, o problema não está no tributário apenas. O problema está na gestão. Mas calma, não é o fim do mundo.
existe um caminho, existe uma luz no fim de tudo. Se fosse assim, não existiriam várias empresas que conseguem fazer isso. Então, essa é a grande mensagem. Falando ainda do regime tributário, falando ainda das obrigações acessórias, que eu sei que é um assunto que o contador fala, olha, toma cuidado, olha, não fala. A grande mensagem é como. Eu acho que todo mundo está aqui para isso, né? Tem alguma pergunta aí, Rodrigo, até aqui? Se tiver, pode Marcos, passar. não, ainda não, cara. O pessoal tá absorvendo totalmente tudo que você está falando para nós aqui. Bacana, cara. Ou eu preciso Só me perguntaram aqui em off se você vai exibir slides depois, se você for exibir slides, depois puder mandar os slides para a galera aqui para nós, viu? Ah, legal, legal. Beleza. Eu não costumo exibir slide, que eu acho que fica ruim, mas eu tenho todo o slide, Tranquilo. das apresentações. A ideia é exatamente esse bate-papo mesmo, e abrir para a gente ir conversando e trazendo as soluções aqui. Isso. Beleza? Olá, pessoal. Opa, Tudo bem? quem fala? O Anderson, eu sou o contador de Ô, um dos Anderson, clientes seus, tudo bem? tá bom, querido? Tá vendo vocês desse Alan e nosso contador aqui? Brincadeira, gente. Brincadeira. Então, cara, eu Ô, Anderson, concordo. abre sua câmera aí pra gente ver seu rosto. Tá, peraí, deixa eu mudar de computador aqui. É que eu tô no computador sem câmera. Tá, Eu vou joia. entrar e sair pra gente conversar, tá Beleza, bom? então, a gente continua aqui. Na hora que você entrar, você pede a palavra aqui, a gente libera para Não, você peraí falar. que eu entro aqui rapidão. Ah, então beleza. Eu tô no dois computadores aqui. Enquanto isso, Marcos, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Farmácia que vende menos de 100 mil, ela tem que fazer parte do Simples Nacional? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, né? Vamos lá. Eu tenho uma resposta aqui que vai parecer uma resposta cretina, né? Esse é o termo, né? Drúxulo aí. Mas não é. Toda vez que qualquer contador falar para você qual o melhor regime tributário para você, não acredite. Olha o que eu estou dizendo. Porque não é opinião. Polêmico isso, hein? Não é opinião. Não é opinião. Não, mas eu confio no meu contador. Ótimo, maravilhoso. Mas não é opinião. O que vale é dados. O que eu costumo dizer? Calma, vamos analisar seus números. Vamos olhar, porque falando de... Isso já é assunto de planejamento tributário. Está no assunto aqui, está na minha pauta. Mas, assim, quando fala de planejamento tributário, e o planejamento tributário responde exatamente isso. Qual o melhor regime para mim? Independente de faturamento. Nesse caso, uma farmácia que vende 100 mil, até 100 mil, qual o melhor regime? E aí tem uma resposta que o meu sócio gosta de usar, que é depende. Depende do quê? Depende dos dados que eu mando para o meu contador? Não. Depende da sua operação de gestão. Esse é o grande, eu penso que é o grande pulo, né? Não olhar para os números contábeis. Tem até um contador aí, o Anderson, ele vai falar, né, de repente, sobre isso. Não olhar para os números. Ótimo. Pode abrir para ele, é ótimo. Anderson, você tá por aí já, querido? Se você tiver, pode... Tô só carregando aqui o computador aqui. É que eu tava no outro WhatsApp, é que eu tenho que pegar o link, peraí. Tranquilo. Pronto. Então, vou continuar, Anderson. Qualquer coisa, você fala me dá 5 minutinhos. Eu vou te dizer o sonho do contador, o que é a realidade. O que é a realidade. Eu costumo dizer que existem duas contabilidades. A real e a fiscal, né? Sonho de qualquer contador, imagino, é pegar uma real e uma fiscal 100%. Mas, enfim, deixa eu abrir aqui, deixa eu entrar aqui que a gente entra nesse quesito. O grande desenho, pessoal, é olhar para a operação. O Anderson cruzou a bola muito bem para mim. Pegar a informação contábil, porque você paga tributo, a análise tributária de saber qual o melhor regime, independente do faturamento, não pode ser feita sobre as despesas que podem ser dedutíveis em alguns regimes.
que podem abater, que podem reduzir ou não, porque quando a gente vai fazer um comparativo, que o planejamento tributário é isso. Primeira etapa ali do planejamento tributário, dados da gestão, é o seu dado financeiro. Segundo, analisar nesses dados financeiros reais, e aí muitas vezes não é aplicado porque nem o empresário muitas vezes tem os dados na mão, e precisa ter, se não tem isso, você não tem nada. Então, olhar para os números financeiros e não os números contábeis, porque a maioria dos contadores, eles vão olhar para os números contábeis, aí chega nesse período do ano e ele fala assim, olha, é melhor você ficar no Simples. E não, porque você vai pagar mais no lucro real, olha aqui, ó. Só que ele está olhando para um número contábil. A Fármaco aqui, a nossa estruturação, o grande desafio, por isso que eu disse, nós nascemos para democratizar o mercado, porque assim como os grandes olham, como que eu faço para transformar despesas financeiras dentro da legalidade em despesas dedutíveis? Aí sim o planejamento tributário é devido, é certo, né? Haja vista os desenhos dos grandes, né? Até isso é público, mas eu também posso disponibilizar, após a nossa conversa, um fechamento aí simples, um DRE simples, mais simplificado possível, né? Dado público, né? de um grande grupo aí, que você vai ver isso. Mesmo não sendo contador, você vai entender de números, você é empresário, você é gestor, você vai entender dos números. Então, assim, o grande desafio é esse. Quer ver só uma coisa? Indo para a prática aqui, vai parecer que eu estou dando uma volta, mas eu estou respondendo ainda a questão dos R$100 mil ali, até R$100 mil. Toda farmácia, pessoal, 99%, não vou falar toda, 99% do mercado, como é que eles pagam comissão para os seus balconistas? Que a maioria ainda paga comissão disparada, paga comissão de balconistas. Concorda? Normalmente, Rodrigo, vou entrevistar você. Como que você vê isso aí? A maioria ainda paga comissão. Quando ele paga a comissão, como que ele paga? Ele paga por dentro da folha? Ele paga por fora da folha? Como é que você vê o seu panorama de visão aí? Já foi mais por fora do que é hoje, Marcos. Eu acredito que hoje a maioria dos contadores eles têm orientado as lojas a trabalhar com o comissionamento da loja por dentro, da forma correta, pagando a tributação correta, porque muitas lojas já tiveram muito problema com isso, inclusive trabalhista. Porque lá na frente esse cara reclama esse não pago por dentro como uma dívida a receber da loja pós rescisão contratual. Então, muita farmácia sofreu muito com isso. Então, a gente tem visto um movimento bastante crescente nesse sentido de trazer toda essa parte de comissionamento para dentro da folha, tributado e tudo mais. Onera muito mais a farmácia, mas, enfim, respalda lá na frente do ponto de vista trabalhista depois, né? Não, beleza. É exatamente isso. Assim, eu considero que ainda 65% não paga, falando uma visão minha, e 35% já paga, teoricamente, paga por dentro da folha, né? Por quê? Por que muita gente não paga por dentro da folha ainda, pessoal? Porque isso incide tributo de INSS, de FGTS, cálculo de rescisão. A gente sabe disso. Expõe a empresa, porque aquele pagamento é por um resultado. Quando a gente fala de planejamento tributário, considera o seguinte: imagina uma loja de R$100 mil que ela paga de venda, que ela paga uma média por mês de R$2 mil de comissão. Vou chutar aqui, tá, gente? Só um chute aqui. Estou dando um exemplo fictício. Por mês ela gasta de comissão R$2 mil. Vamos supor que nesse exemplo ela não pague, como ainda a maioria, não paga por dentro da folha, porque incide tributo. E se ela paga por dentro da folha, ela vai pagar mais tributo, de INSS, de Previdência, enfim, de FGTS, de tudo. Ok. Se ela não paga por dentro da folha, que é a maioria, concorda que esses R$2 mil o contador nunca vai conseguir
entender essa despesa como uma despesa contábil, e aí logo ele não vai conseguir aplicar um planejamento tributário exato. Porque os dados, é isso que o Anderson falou, o sonho de todo contador é esse. Os dados financeiros é um, e o dado que vai para a contabilidade é outro. Quer ver só uma coisa? Me responde, não precisa me responder, quem quiser, mas se você estiver no Simples Nacional, me diz quantas vezes você fez inventário de imobiliário. Quantas vezes seu contador solicitou inventário de estoque para você anual? Normalmente, ele não solicita. Por quê? Existe uma grande falha, né, que dentro do Simples Nacional não há como... Lembra que eu falei que todos os regimes pagam os mesmos tributos? Sim, eles pagam os mesmos tributos. Só que no Simples Nacional e no lucro presumido, como a base de cálculo para calcular 2 tributos específicos não são lucro contábil, ele entende e faz regime de caixa. Então, quer ver só, que vocês vão entender isso? Quando chega lá no final do ano, o contador fala, sua empresa tem um lucro aqui absurdo. Você fala, rapaz, quem me dera se eu tivesse esse lucro. Se eu tivesse esse lucro, eu estava bem. Porque o dinheiro contábil é um e o dinheiro financeiro é outro. A prática é essa. Qual é o grande trabalho, pessoal? E é a nossa especialidade. É olhar para a tua operação, e como a gente só faz isso, olhar para a tua operação e conseguir apontar para você, olha, a comissão nem vai ser por fora da folha, para você não correr risco, e nem vai ser dentro da folha, para você não ser onerado. Existe uma estratégia, deixa eu só comentar sobre estratégia. Quando eu falo estratégia, eu não estou falando de ilegalidade, eu estou falando completamente legal, que é prática de mercado, inclusive a gente desenvolveu em grandes grupos aí, ligados à Febrafar, a gente participou de grandes estratégias de outros grandes, né, clientes nossos, na estruturação disso com plano de premiação. Isso é completamente legal, tem respaldo completamente legal. Não há nenhuma ilegalidade. E aí você vai me perguntar assim, Marcos, mas tem risco? Risco trabalhista, toda operação tem. Toda. Você pode pagar tudo, você tem risco trabalhista. Por quê? Quem manda no juizado trabalhista, né, não é a lei. Quem manda é o entendimento do juiz de trabalho. Isso é uma realidade que todos vocês conhecem. Então, uma das estratégias que a Raia faz lá é o plano de premiação. Outra estratégia que ela faz, que a gente desenha aqui, existem despesas, pessoal, que nesse trabalho de transformar despesa financeira em despesa contábil, aí sim eu faço um planejamento tributário adequado. Aí sim você cada vez mais paga menos dentro da legalidade. Quando eu desenho isso, existem despesas que normalmente todo contador fala para você, cara, você ir para o lucro real, por exemplo, você vai precisar de nota de tudo, você vai precisar de tudo. E muitas vezes tem fornecedor que você não vai conseguir. Você tem lá o seu João que conserta o seu ar-condicionado, ele não emite nota, seu João não tem nem celular direito, seu João é ótimo consertando o ar, mas seu João não tem empresa, seu João não tem nada. Então, qual é o grande trabalho consultivo aí, que é a nossa especialidade? Olhar para a operação da farmácia e olhar para despesas que não são contábeis e pensar como é que o grande faz, e a gente sabe como fazer isso, para transformar essa despesa contábil, despesa financeira em despesa contábil. Então, o plano de premiação, o cartão corporativo, alocação de equipamento, a terceirização, haja vista, entre aspas, aqui em algumas áreas, e a depender de estados, a terceirização de serviço, são tudo estratégias, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Raia tem no DRE dela, no balanço, no balancete dela, o Anderson conhece bem esse documento aí, acredito que muitos de vocês também,
ela tem no balanço dela, no DRE, é o seguinte: provisionamento de rescisão. Não é uma despesa financeira, mas já é uma despesa contábil. E aí, para saber qual o melhor regime, aonde você vai pagar a menor carga tributária dentro da legalidade, a gente precisa olhar para a sua operação. Por isso que é um trabalho contínuo. Agora, até colocaram aqui na pergunta, colocaram uma questão, né? Se você me permitir, eu vou até ler aqui. Seria possível passar uma estimativa do valor cobrado? Eu entendi que era o valor tributado, né? Crediário. Quer ler você, ou Rodrigo? Vamos lá. Essa pergunta era sobre a questão de custos da Pharmacom, e depois a gente vai falar sobre isso com calma, mas aí o Leandro também já respondeu aí para nós, bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, Marcos, do Marcos também, seu homônimo aí. Como funciona a questão de recebimentos de conta crediário em cartão Pix, em cartão ou Pix? Quando é feito no recebimento na venda à vista, consigo informar no ato para o fisco, mas no recebimento de crediário não informo. Há risco? Não há risco a depender, tá? Eu estou sendo aqui pego, tem que olhar a operação com muito detalhe, mas à primeira vista não enxergo o risco, porque o regime dele é competência, provavelmente, não é caixa, porque o regime de caixa, sim, paga tributo e apura lucro sobre o caixa da empresa, de fato o que recebeu, mas ali vai ser considerado sobre o que foi emitido de venda. Então, por mais que ele não recebeu naquele momento no crediário, mas já aconteceu a venda, vai ser calculado sobre aquilo, não há nenhum risco. Na própria contabilidade, isso vai ser apurado e ajustado ao longo do ano, ao longo do período. Entendeu? Entendi. Bom, espero que o Marcos tenha entendido também. Bacana demais. Deixa eu aproveitar que nós temos algumas perguntinhas aqui, só para a gente já ir dando vazão. Eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: como funciona a questão da elisão fiscal? E qual a diferença entre elisão e evasão fiscal? É possível recuperar imposto pago a maior? Vamos lá. Eu comecei falando de planejamento tributário, não completei. Planejamento tributário, primeiro, está dentro disso, tá, Rodrigo? Planejamento tributário, ele é uma perna do estratégico. Já eu comento mais sobre isso. Mas o planejamento tributário, ele precisa o seguinte: primeiro, ele precisa estar em dados reais de gestão, para a gente entender detalhadamente. Então, o planejamento tributário diz assim, o melhor, eu tenho os seus dados de gestão e fala assim, olha, no simples você vai pagar tanto, no presumido você vai pagar tanto, no real você vai pagar tanto, beleza? Só que existe aqui despesas que eu não consigo, não é contábil. Então, atrás desse valor, vamos dizer aqui, atrás de 10 mil reais ali, de 100, nós precisamos encontrar uma maneira. Eu vou precisar detalhar e destrinchar, de fato, esses 10 mil reais para tornar eles, e em alguns casos não dá mesmo, mas a maioria dos casos, disparado, 80%, dá realmente para transformar em uma despesa contábil. E aí o planejamento tributário aponta isso. E a terceira visão do planejamento tributário é a elisão. Porque, assim, existe dois tipos de sonegação, né? Existe sonegação que eu pratico, que eu quis praticar, e existe uma sonegação que, falando bem em português, claro, uma sonegação que é involuntária, eu nem sei que está acontecendo. E aí, normalmente, quando acontece a sonegação, naturalmente, na mesma pegada, principalmente quando eu não sei o que está acontecendo, acontece de eu pagar além do devido, que é a elisão. Eu pago além do devido, sem saber. Então, quando se fala, e é a minha área assim, na veia, quando se fala de recuperação tributária, dentro do planejamento tributário, é uma perna,
A gente aponta, olha, provavelmente aqui, baseado nas suas declarações acessórias e principais, você tributou ao longo dos últimos 5 anos tais tributos que você não deveria compor a base de cálculo e você pagou. Então, sobre esse valor, há recuperação. E aí, quando você fala de planejamento tributário, muitos de vocês já receberam ligação de empresas de recuperação. Nós temos um posicionamento muito crucial com isso. É o seguinte, não vale a pena correr risco nessa matéria. Então, a gente opera aqui nos nossos clientes, a gente faz o trabalho. Hoje, no Brasil, existem 218 teses tributárias. Tá? Nós operamos em 5 apenas. Ah, Marcos, mas vocês poderiam operar em mais, vocês ganhariam por isso. Sim, mas não há nenhuma segurança, porque é tese as demais. Sobre 5, porque assim, pessoal, nasce uma tese, de uma tese vai sendo discutida em várias esferas, quando se define no Supremo Tribunal Federal um posicionamento geral, porque assim, vou dar um exemplo prático aqui, que é uma discussão de 9 anos no Brasil. Toda vez que você compra mercadoria, vou falar de medicamento, isso é uma tese, tá? Toda vez que você... Eu acompanho ela há 9 anos. Toda vez que você compra medicamento, normalmente, ou em ICMS ou em PIS e COFINS, boa parte, a depender do estado, ele já foi retido na fonte, ou ele é ST ou ele é monofásico. Só que quando é feito esse cálculo, para ser retido na fonte, eles têm que seguir uma base. Porque, veja bem, eles estão pagando, recolhendo lá atrás o que ainda vai ser vendido no varejo. Então, eles precisam ter um cálculo. Quando se trata de qualquer outro produto normal, um shampoo, um celular, um computador, uma mesa, existe na legislação os MVAs, que até estão propondo mudar. São MVA interno, externo e importado. Só que, quando se trata de medicamento, a discussão é essa, a tese é essa. Existe uma base, não existe, pessoal? Você pega uma nimesulida, ela tem normalmente, vou botar aqui, não vou lembrar o PMC exato, mas vamos botar um PMC de R$17. Mas se você pega uma genérica, você comprou ela, às vezes, a R$2. Vou dar um exemplo aqui, a R$2. Só que a base de cálculo para reter o tributo lá dentro, que você pagou embutido já anteriormente, e é refletido em você não é retido lá em cima, que vai na cascata, ele é injusto. Por quê? Se calculou em cima de 17, mas você comprou 2. Então, a primeira vez que o Estado discutiu isso tem 9 anos. Santa Catarina foi discutido isso e o juiz deu favorável ao contribuinte, um grupo de supermercados. Beleza. Depois, em Minas Gerais, sempre muito Minas, deu favorável também. Aí depois, o Rio de Janeiro, um juiz deu negativo, deu contrário ao contribuinte. Depois, outro, Santa Catarina. Aí começam vários juízes não ter um parecer. Cada um tem, né, a sua tese. Isso vai evoluindo, até chegar na Suprema Instância do Tribunal Federal. Quando chega no STF, eles vão discutir. Nessa matéria, eles pediram vista há pouco tempo. Não, deixa a gente rever de novo, me dá mais um tempo para a gente analisar, né? Afinal de contas, vamos ver se a reforma aprova, que aí, de repente, a gente extingue isso, né? Só daqui em diante, né? Mas quando o STF, que é o caso de uma outra matéria que virou lei, que é toda vez que se calculava ICMS, tinha dentro da base PIS e COFINS, era injusto. Minto, ao contrário, essa está sendo discutida. Toda vez que calculava PIS e COFINS, tinha a base de ICMS junta. O correto era separar. E aí ninguém separou, e aí agora chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi definido. Após o Supremo Tribunal deferir, a Receita Federal lança uma instrução normativa, que é como você vai operar. Qual a regra do negócio? Beleza, é lei.
Agora, como que sistemicamente eu opero? Então, tem dessas 200 e poucas teses, tem algumas que já foram aprovadas, tem outras que estão em discussão, tem outras que já foi aprovada e não saiu ainda a instrução normativa. Então, a gente aqui opera apenas com segurança em 5 matérias que são leis, tem instrução normativa. Quando há instrução normativa, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente opera do jeito deles, né, no sistema deles, o cálculo, ele gera o cálculo, ele homologa esse crédito. Ele fala assim, a Receita Federal ou Estadual fala assim, ó, é devido, é seu, pode se aproveitar do crédito ou em conta ou a compensar em tributos. Então, quando se fala em planejamento tributário, respondendo a pergunta do Rodrigo aí, desculpa ser muito alongado na resposta, mas eu penso, acho que faz sentido, né, para trazer clareza, né? Pelo menos eu estou tentando, me esforçando aqui, pessoal, para trazer o máximo de clareza possível. Afinal de contas, aqui, só confidenciando, eu tinha um sonho muito grande de conhecer o Rodrigo Magela. Então, tá aqui hoje é uma realização, tá, pessoal? Tem anos, tá? Nós sonhamos com isso. Ele não me conhece ao vivo, mas eu já o conheço, né? Então, essa trajetória até chegar aqui, a gente fica nervoso, eu preciso dar tudo de mim para poder me fazer entendido. Então, no planejamento tributário, a última fase é essa. E a última, a penúltima, né? A última é a seguinte: quais são os riscos que minha empresa eventualmente está correndo? Eu não sei, porque não existe nenhuma proposta de redução tributária se eu corro risco. Aí não é redução, aí é esquema, aí é crime, aí é qualquer outra coisa. Então, um planejamento tributário sério, ele tem que levar em questão todas essas análises, junto ao planejamento, a recuperação tributária, se é que existe, se não existe, quanto é, qual o aproximado, enfim. Respondendo a pergunta, Rodrigo, é isso. Beleza, Marcos. Magela, Eu achei muito engraçado falar, mas, Marcos, ontem, por coincidência, eu estive falando no seu nome com o Sávio. Sávio é meu amicíssimo. Ele falou. Nós nos reunimos ontem, ele falou, e o Marcos já esteve aqui no escritório. Ele estava em Varginha um dia e falou, eu vou chegar aí para te conhecer. Aí eu peguei e pensei, falei, esse Marcos, ele é mais ou menos parecido igual eu. Ele falou, não, eu quero ir lá ver esse cara, eu quero conhecer pessoalmente. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí. Eu sei da seriedade da Pharmacom, né? Logicamente, a Febrafar nos indicando você, não poderia ser diferente. Então, meus parabéns aí pelas explanações, foi muito esclarecedoras. Pode ficar tranquilo que você superou as expectativas, tá bom? Que bom, olha, que validação espetacular eu dou hoje. Ganhamos o dia, então. Eu tenho certeza que o pessoal que está na sala, né, principalmente os que hoje estão no Simples Nacional, estão meio atordoados, né? Mas procurem a Pharmacom por fazer um estudo para ver a questão de dados, né? Que o Marcos muito bem explanou, né? Olha, eu quero saber os dados, né? E eu gostei também quando ele disse, né? Falou, olha, a escrituração contábil é uma coisa e o dia a dia é outra. E eu não tinha falado isso, mas a realidade é isso aí, né? Hoje você não está acostumado com o novo regime, então muitas das coisas você não está acostumado a declarar, né? Um aluguel de um cômodo. Ah, mas o cômodo é meu, eu não preciso declarar. Precisa. O cômodo é seu, pessoa física, você é CPF. A sua farmácia é CNPJ. E como é que você vai ter caixa para comprar um terreno, uma casa, um carro, se você não tem os rendimentos do aluguel que você mesmo aluga para você, caso você seja proprietário desse imóvel, né? Então, assim, às vezes os custos estão aí, você não está enxergando ele. E gostei também quando você disse, né? Eu costumo falar um pouquinho diferente, mas cai na mesma coisa que você falou. Nós estamos aqui com o Revolvin 22 e essas grandes redes estão com canhão, metralhadora, cá, não sei quanto aí, e nós com os 22 guerreando com eles. E muitas das vezes a gente quer vender mais barato do que eles, principalmente produtos liberados, né? Produtos que são tributados na ponta, na saída. Você que é um microempresário, está no Simples Nacional, não sabe nada disso,
e acaba vendendo baratinho esse produto e a tributação em cima dele é grande. Então, por isso que de vez em quando vocês escutam assim, ó, lá na Drogasil, na São Paulo, é mais caro que em vocês. Não é. É porque lá, mesmo pagando zero, não sei quantos por cento da tributação mensal ou anual, né, que vocês viram aí o Marcos falar, eles fazem o cálculo corretamente dos produtos que precisam ser tributados, porque no final das contas, o Marcos não disse isso, mas eu vou falar, quem tem que pagar os impostos é os clientes. Então, como a gente não está sabendo aplicar a precificação correta, é nós que estamos pagando muitas das vezes. É verdade. Então, parabéns. Eu não quero me estender, que nós já estamos com o horário em cima. Sim. Isso aqui é uma conversa assim, que se ficar levando é 2, 3, 4 horas. O assunto vai para frente, viu? Então, meus parabéns. Obrigado, Rodrigo, por ter nos ajudado aí nessa empreitada de reunir o grupo e trazer a Fármaco também para falar um pouquinho. Foi muito esclarecedor e a gente acaba aprendendo a cada dia que passa. Legal. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, fiquei lisonjeado de verdade. Pessoal, eu vou deixar aqui, Rodrigo, se você me permitir, porque tem pouco tempo de fato, o que eu prometi, além do conteúdo, gratuitamente, em nome da DSG, deixar aqui para vocês o seguinte: se vocês acharem que faz sentido para vocês ter uma segunda opinião, a gente realiza o diagnóstico tributário completo, né, que vai ao planejamento tributário, vai o que a gente chama de raio-x, vai tudo que eu falei aqui, vai nessa análise, e a nossa equipe apresenta a você sem custo nenhum. Marcos, mas e se eu não quiser contratar vocês depois disso? Não tem problema nenhum, você já conheceu a gente já foi uma forma de a gente demonstrar a nossa competência, e se não quiser, tudo bem, quando termina a reunião a gente dá essa análise para o cliente, para o empresário, ele pode pegar isso e lá discutir com o contador dele, melhorar a vida dele, e não tem problema nenhum, zero problema. A gente sabe que o mercado é muito grande. Lembrando que planejamento tributário não acontece só em dezembro, né? Ele é contínuo. Então, o Magela comentou, só porque ele comentou ali, eu queria acrescentar, para concluir minhas palavras, o seguinte: planejamento tributário está ligado à abertura de loja. Se você entender com um planejamento tributário contínuo que a expansão é uma das maiores estratégias para você pagar menos tributo, e de repente você olha assim, pô, mas eu não consigo expandir. Não, você consegue, o dinheiro só está alocado no lugar errado. De verdade, essa é a realidade. A Nubank, por exemplo, aqui que todo mundo conhece, desde a sua criação, ela tem alguns anos, tem quase 10 anos aí, 8, 9 anos, ela só deu lucro contábil uma única vez, um único mês. Um único trimestre, perdão. Todos os outros, prejuízo contábil. Como que ela cresceu? A Raia Drogasil dá prejuízo contábil. A Pague Menos, ano passado, deu prejuízo contábil. Foi a segunda rede que mais abriu loja no Brasil. Então, entenda, existe uma estratégia sobre isso. Às vezes só está alocado no lugar errado. Às vezes a gente promove, porque promoção é promover. Você promove lá o polivitamínico, que é isso que o Magela falou ali, que eu queria acrescentar. Você promove a vitamina para a corrida do balcão errada. Você promove a que é tributada. E aí, toda vez que você vende, você tributa mais de ICMS, a depender do estado. Quando, na verdade, promover não é vender mais barato, é focar. Às vezes é só trocar, e é isso que a gente faz aqui mensalmente, que a gente chama aqui de previsibilidade tributária, né? Às vezes está em só você trocar a promoção do produto. Às vezes um item, eu não vou falar as marcas, mas às vezes numa reunião a gente fala, mas às vezes só em trocar um produto de promoção, né, de promover, seu impacto já é enorme. Então, trago aqui esse presente, tem um canal conosco, através do Rodrigo, todo mundo que esteve aqui, a minha equipe vai fazer contato também, mas de qualquer forma, pessoal, se fizer sentido para vocês, vai ser um prazer fazer essa análise, entregar tudo que pode entregar, e faço isso porque é uma promessa nossa para o mercado, mas também
para o grupo DSG. Agradeço aqui, pessoal, desculpa não ter respondido muitas perguntas, depois a gente conversa. Agradeço aqui o Magela, o Rodrigo, demais pela recepção, as palavras do Magela, de fato, para a gente que está lutando aí, rodando o Brasil, esse Brasil todo, é árduo. Então, ouvir um grupo tão sério, tão respeitado, para a gente é motivo de muita alegria, né? Mostra que a gente está no caminho, né? Batalhando. Agradeço a toda a equipe da DSG, que sempre é espetacular conosco, a todo mundo que me ouviu aí, que de repente perguntou, eu não consegui responder, mas vai ser disponibilizado também pela nossa equipe o meu contato pessoal, meu WhatsApp, eu sempre converso, não tem problema. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, pessoal. Espero muito ter contribuído com todos vocês, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Marcos, nós que agradecemos profundamente a tua disponibilidade. Sei que você é um homem de negócio aí, sua, do Leandro, e também da nossa diretoria, de poder estar com a gente aqui até essa hora. Ficamos aí 1h30 de um papo muito produtivo, como sempre. E é sempre um prazer falar com vocês aqui. Eu quero dizer aqui, pessoal, que as perguntas que não foram respondidas, elas vão ser encaminhadas para o Marcos, para o Leandro, e com certeza eles vão entrar em contato com vocês e vão responder. Eu sinto que nós já passamos aí um pouco da nossa hora. Eu havia até falado com o Anderson para ele entrar aí. Anderson, vamos lá, amigão, rapidão para a gente poder colocar e Cara, conversar me um dá pouquinho. só 5 minutos só para poder explicar a situação. Hoje, em tese, existe a contabilidade real e a contabilidade fiscal. Nas grandes cidades, na maioria vai usar a contabilidade real. Porém, nessas cidades pequenas, em tese, eles usam a contabilidade fiscal para mandar para o contador. Que eu até vi uma pergunta ali, se eu faturei 100 mil, quanto que eu mando de nota para o escritório? Entendeu? Em tese, aí é complicado, entendeu? Aí o que eu quero dizer é o seguinte: para você que nem complementando o que o Marcos falou, o planejamento tributário é muito importante para a empresa, mas tudo se trabalha em cima de dados. Por exemplo, em cima do faturamento de 100 mil reais. 100 mil reais foi o quê? Você vende só medicamento? Você vende o quê? Você vende também drugstore, brinquedo, alguma coisa, agregue. Tudo isso aí deve ser analisado para saber se compensa ou não essa mudança de regime. Tanto é que eu tenho um cliente que ele teve e falou assim: "Ô, vê lá, o que você acha da reunião?" Ano passado, nós tivemos essa discussão, qual regime ele ia adotar. Aí eu sentei com ele: ó, você faturou tanto, 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 tanto. Quando você começar a bater esse faturamento, é hora de você mudar. Com base no quê? Em todo o histórico que ele vem trajando durante ao longo do tempo. É muito importante essa questão que o Marcos falou, só enfatizando. Eu gosto de conversar de contabilidade, cara, por isso que, entendeu? É a paixão minha. Legal. Por isso... Eu tenho uma outra visão, sabe? Eu falo assim, ó. Eu pergunto para o lojista assim, ó, você está ganhando dinheiro? Você está no Simples? Você está ganhando dinheiro? Está sobrando dinheiro para você? E é basicamente o que o Marcos falou, né? Ele vai falar assim, não, estou apertado, então tem que mudar para outro jeito. Não é quando chegar em 100 mil. É quando tiver sobrando dinheiro, da beleza, que ele está ganhando dinheiro. Se ele está vendendo muito barato, se ele está vendendo barato porque a concorrência está forçando ele a vender barato, o governo continua cobrando imposto como se o lucro dele tivesse alto. Tá certo isso, não? Não, quando eu falei chegar em tal faturamento, eu tive embasado que ele tinha uma folha de faturamento, tinha uma folha de empregado tanto, ele ia aumentar ali 20% em cima da folha de pagamento dele. Esse valor, se ele continuasse no Simples, pelo projeto, pelo que ele vende, pela situação dele, no Simples Nacional, ele economizaria 15 mil reais em vez do lucro presumido. É por isso que eu falo. É muito importante ter os dados, analisar os dados, passar naquela peneira e ver, não, realmente é assim, assim, assado, compensa você fazer dessa forma. Mas é que nem o Marcos falou, é muito importante lá para novembro fazer o levantamento, analisar dados, para que dezembro toda empresa tome a atitude de continuar no regime que ela está ou procurar outro. É isso aí. Ô, Rodrigo, você me deixa acrescentar aí Claro. Muito importante para finalizar, que eu acabei não comentando e vou tomar bronca aqui. E é dado, tá, gente, de 2023, tá? Eu estou falando assim, a gente está batendo aí
não gosto de contar em número, mas está quase chegando a 4.100 empresários do segmento. Aí tem empresário que tem 100 lojas, né? Normal, tem empresário que tem uma. Um dado médio da nossa análise é que comparado, porque assim, a gente faz um diagnóstico completo. Quando o cliente nos contrata, ele passa por ele não vai para o operacional, ele fica sendo atendido por um operacional chamado incubadora. E aí, em 3 meses, a gente faz todo o trabalho de alteração, de mudança, de tudo, né? A qualquer momento do ano, retifica, corrige, repara, né? E depois ele vai para uma operação contábil, né? E aí, nesse desenho, a gente faz uma nova fotografia. Então, vê o antes e vê o depois. Tem exemplos do grupo da SG, por exemplo, sobre isso. Esse ano, nós batemos aqui 39,8% médio em redução de carga tributária em todos os clientes que nos contrataram esse ano. Né? São muitos, né? Mas só para dar um dado interessante. Isso representa, pessoal, é o que o Magela comentou ali, que é a linha final. Ninguém está aqui, está trabalhando para pagar tributo. Todo mundo está trabalhando aqui, dentro da legalidade, todo mundo é correto, todo mundo está trabalhando para ganhar dinheiro, né? Ter lucro. A empresa tem que ter lucro, senão vira ONG, né? Senão a gente trabalha só para o governo. Então, assim, no mercado onde o pessoal fala de 8% a 12% de margem de lucro, mas na prática a gente vê gente não tirando nada. A maioria aí do independente sofrendo para não tirar nada. Às vezes tirando 3%, brigando por centavo, vendendo cada vez mais barato, comprando, se não tiver numa rede, num grupo, comprando cada vez mais caro. Em média, pessoal, a gente aumentou 2,2% na rentabilidade desses clientes que entraram esse ano conosco. Isso é um dado real, fidedigno, pesquisa. Então, assim, é sobre isso, a briga é essa. A gente fala disso tudo, trabalha nisso tudo para poder alcançar e falar, olha, contratar a Fargo me trouxe, o trabalho me trouxe 2% de resultado a mais, cara, isso é surreal no mercado como esse. Então, de lucro, né? De fato, uma mudança de regime, tem casos que é hold, tem casos que é tudo. Vai depender muito da realidade de cada um. É o que o Magela comentou aí, o colega também. É isso que eu queria comentar, tá, Rodrigo? Gente, obrigado demais a presença de todos vocês. Em nome de todo o grupo DSG, e eu acho que eu acho que eu tenho a condição de falar sobre isso. Hoje foi uma live que marcou a nossa história aqui. A gente está gravando essa live, para quem perguntou aí também. Essa live está sendo gravada. Depois a gente vai disponibilizar para vocês no e-mail. O pessoal que chegou agora à tarde, para você ter uma ideia, tinha gente pedindo para entrar agora na live. Então, significa que a gente conseguiu trazer uma informação de muito boa qualidade. Quero agradecer de verdade a vocês da Farma com o Leandro, especialmente que é com quem eu trato diretamente, diariamente aqui praticamente. Também, Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Magela, Júnior, Sandro, Zé Ronaldo, toda a nossa diretoria, todos vocês que estão aqui com a gente, todos os nossos colegas colaboradores, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido não exaurir o assunto, que eu acho que é muito difícil fazer isso, mas trazer luz sobre isso e levar as pessoas a pensarem sobre o seu regime tributário, entender isso. Obrigado, Anderson, também pela sua contribuição, querido. Sempre bom ter você aqui com a gente nas lives. E é isso, pessoal. Esse material vai ser disponibilizado para todos vocês depois que a gente terminar a live. Vamos processar todo o conteúdo aqui, vamos liberar para todo mundo. No chat está o telefone e o e-mail do Marcos e de toda a equipe da Farmacon também. Eles têm uma tabela especial de honorários que é direcionada para nós, que somos associados do Grupo DSG Brasil. Então, tem desconto aí para quem quiser conversar com eles. Tem muito material e muito conhecimento também disponível lá para quem precisar. Tá joia? Ô, Rodrigo, Opa! Eu já falei, é só um comentário, que é uma coisa que a gente mudou esse ano, né? Todas as contabilidades no Brasil, pessoal, cobra por regime tributário. A gente demorou muito para chegar nisso. Isso é muito diferente, tá? Cobra por faixa, né? A gente não cobrar um monte de coisa que o contador não cobra, que não é para vender, mas tem que comentar, né? Também não é para rejeitar. Mas, como diz o outro, na roça eu falava assim,
a gente não cobra um monte de coisa, 13º, essas coisas todas que o contador normalmente, eu não concordo, mas respeito quem cobra, mas a gente não cobra por regime tributário, a gente quer ser justo em tudo. Então, assim, a gente cobra por faixa de faturamento. Então, uma farmácia que vende 50 mil, ela pode pagar. A farmácia que vende 200 mil, ela pode pagar, independente do regime tributário. Se é simples, se é presumido ou se é real. Para a gente tem uma estrutura e trabalha para todos, e com tempo, né? Quantidade de cliente, trabalho, a gente tem uma estrutura suficiente para isso. E a última coisa é o seguinte, Rodrigo, tem que ser comentada, que eu acho que fala de transparência. Eu sei que vocês vão ver, vão apresentar sobre isso, alguns de vocês, mas toda a contabilidade, o Anderson sabe disso aí, ela é corresponsável com 40% de uma falha que ela gera para o seu cliente. Isso é lei. Ela é corresponsável por 40%. A gente, em contrato, assume em contrato 100% do risco que a gente possa gerar. Isso não é porque a gente não gosta de dinheiro, é porque a gente não quer correr risco. Não vale a pena correr risco. E é isso, né? Rentabilidade sem risco. E é isso, Rodrigo. Obrigado. Excelente, cara. Tantas vezes, tá? Excelente. A gente explora vocês demais, a gente fala muito com a tua equipe aí, sempre nos ajudam muito. Inclusive, tem perguntas da nossa equipe aqui para a sua, que não vai dar tempo de a gente fazer aqui, mas depois a gente vai conversando e a gente vai colocando as perguntas aí. Gente, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. E lembrando que o Grupo DSG está à disposição de vocês que ainda não fazem parte do nosso grupo de associados. Temos vantagens para vocês. Depois, se vocês quiserem conversar, temos o Diego, temos a Juliana, temos o André. Nossa equipe de expansão está à disposição de vocês para conversar. Só entrar em contato com a gente aqui pelo e-mail que vocês têm nosso aí, que a gente dá direcionamento, faz chegar até eles e faz com que vocês conversem, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde, um final de tarde, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço, até mais. Valeu, tchau. Forte abraço.